Vamos então, nós temos dois assuntos que a gente vai pegar, a Colômbia e lá o Golfo. Vou começar pela Colômbia. O país decidiu agora, 24 horas atrás, vai ter um segundo turno entre o candidato, entre aspas, antissistema, vem do espectro de direita, Abelardo de la Espriella, e um representante do campo político do governo atual, que está no poder, um governo de esquerda, Iván Cepeda. Os resultados das eleições da Colômbia são fundamentais para a gente entender, não se refere só à Colômbia. A gente dá uma espiada no que são os grandes fluxos políticos aqui em volta de nós, portanto também nos atinge. Confira. Abelardo de la Espriella obteve 44% dos votos válidos, enquanto Iván Cepeda terminou com 41%. Desde 1994, dois candidatos que vão ao segundo turno não concentravam tantos votos válidos ainda na primeira rodada de votação. Advogado e empresário, Espriella promete repetir na Colômbia as políticas de segurança de Nayib Bukele em El Salvador. El Tigre, como é conhecido pelos apoiadores, defende um alinhamento com Estados Unidos e Israel visando a aquisição de armamentos e tecnologias militares. O objetivo é retomar o combate direto a grupos ligados ao narcotráfico e à luta política armada no país. O discurso antissistema de Abelardo de la Espriella passou por cima da direita tradicional colombiana, representada no primeiro turno por Paloma Valencia. Filiada ao partido do ex-presidente Álvaro Uribe, a candidata obteve 6% dos votos e já declarou apoio a Espriella contra Cepeda, que busca dar sequência ao primeiro governo de esquerda da história da Colômbia, de Gustavo Petro. Cepeda promete continuar com a política de valorização do salário mínimo e outras reformas econômicas de Petro, cujo governo tem acumulado embates institucionais com o Congresso e o Banco Central. O atual mandatário tem defendido a convocação de uma Assembleia Constituinte e levanta questionamentos à independência da autoridade monetária. O segundo turno na Colômbia está marcado para 21 de junho. Gustavo Petro, Cláudia Sheinbaum no México e Lula no Brasil são hoje as principais lideranças da esquerda na América Latina, que têm registrado uma perda de espaço na região. Desde 2025, a direita venceu na Bolívia, no Chile e em Honduras e se manteve no governo após eleições no Equador e na Costa Rica. No Peru, a conservadora Keiko Fujimori enfrenta o esquerdista Roberto Sánchez Palomino em segundo turno no próximo final de semana. Pesquisas de intenções de voto têm apontado vantagem numérica para a candidata da direita. Feliciano, a gente tem dois níveis aqui, eu acho que vou pegar aquele mais abrangente em primeiro lugar. Qualquer que seja a simpatia ou antipatia que a gente tenha por esses dois nomes que vão para a decisão no final do mês, lá na Colômbia, um representa uma direita mais radical. O outro representa o que se chamaria de uma esquerda mais ideológica, portanto também mais radical. Acho que a palavra cabe aqui para os dois lados. Chama a atenção o desaparecimento do centro no espectro tradicional político colombiano, que sempre foi forte. Tanto aqueles mais de esquerda no centro, como aqueles mais de direita apegados ao centro, foram moídos. Isto é uma coisa colombiana ou generalizada? Olha, é uma coisa mais generalizada, William. No caso da Colômbia, em particular, o que a gente pode ver, e conforme foi colocado na reportagem, é a destruição da centro-direita, né? Você vê o partido do Uribe, que nas eleições legislativas desse ano teve uma boa votação, ficou em segundo lugar para a Câmara e para o Senado, ficou com a candidata Paloma ficou com 6% dos votos, né? E um candidato de fora do sistema, sem conexão com nenhum partido político tradicional, conseguiu ficar em primeiro lugar, teve uma ascensão impressionante nas últimas semanas, né? Há um mês a Paloma estava na frente do Espriella, e agora, com esse resultado, ele teve 48% dos votos, né? Esse é um fenômeno que nós vemos no mundo todo, que é a demolição da centro-direita. Isso está acontecendo em muitas democracias do lado do Ocidente e da América Latina. No caso da esquerda, você tem um pouco mais de resistência da centro-esquerda e as esquerdas radicais, de modo geral, estão gravitando mais para o centro. É algo que também acontece na Colômbia, mas com menor ênfase. No caso da Colômbia em particular, como o Petro foi o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, né? Então aí você tem esse processo de aprendizado ainda da esquerda colombiana de gravitar para o centro, né? O candidato Cepeda já tem muitas mensagens para o centro durante toda a campanha dele, porque ele precisa
ele precisava desses votos, né? Então, eu até fui atrás do resultado dos votos da Paloma, né, do Partido Centro Democrático, o Partido Uribista tradicional. Como ela teve 6% dos votos, ainda que ela tenha feito o apoio ao candidato da direita, a expectativa é que 60% a 70% dos votos dela vá para o candidato SPI. Então, a tendência é que você tenha uma vitória do Abelardo nesse segundo turno. É uma tendência, né? Nós temos até o dia 21 para isso ser resolvido, né? O Ivan Cepeda vai ter que conquistar o voto de várias cidades, em geral as grandes cidades, com exceção de Medellín. O Ivan Cepeda se saiu melhor, mas ele tem um grande desafio agora, que é conseguir fazer com que os votos da Paloma e dos outros candidatos gravitem mais para o seu lado, né? E assegurar, obviamente, os votos que ele teve nesse primeiro turno. Então, esse jogo está aberto. Podemos falar de uma tendência continental, Lorival? Eu acho que sim, eu acho que nos últimos poucos anos aí, par de anos, é isso que está acontecendo. E é claro que existem nuances, né? Em cada país é de um jeito, nem poderia ser diferente, né? Então, por exemplo, no Chile, o José Antônio Kast, que estava bem à direita no espectro, acabou se deslocando um pouquinho mais em direção ao centro e tendo ali um candidato mais radical do que ele. E aí, graças a esse movimento, ele acabou derrotando a esquerda, se elegendo presidente no Chile, né? Então, no Equador, Daniel Noboa é um centro-direita também, uma direita tradicional, filho do Álvaro Noboa, que foi um histórico líder da direita equatoriana, né? A Keiko Fujimori hoje ela tem um perfil um pouco mais extremo do que esses que eu mencionei, mas também não é uma extrema direita antissistema, pelo contrário, né? Tem ali um histórico de ter sido filha de presidente, que ficou muitos anos no governo e tal. Agora, o Abelardo de la Espriella, esse sim, ele é um sangue puro antissistema, né? Do tipo do Javier Milei, por exemplo, ele está prometendo cortar 40% dos gastos do Estado, reduzir o Estado em 40%, né? Isso parece a motosserra do Javier Milei. E construir grandes presídios de segurança máxima, como os de Nayib Bukele na, em El Salvador. Você olha o physique de rôle, né, a aparência do de la Espriella, e você reconhece ali o biótipo do Nayib Bukele e do próprio, tivemos aqui o Pablo, né, como é que é aquele jovem também que corria, subia as montanhas correndo. Você está falando do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Pablo Marçal, então esse estilo tem que ser magro, tem que usar barba, tem que ser assim, ter esse tipo de virilidade, né? Aparente virilidade e tal. Então, são tipos mais extremos, mais antissistema. Ele se refere a si mesmo como El Tigre, né? O tigre, e, e tem uma retórica muito violenta, né? Agora, com esse questionamento que o presidente Petro fez da contagem preliminar, aí ele já falou em chamar o Trump para ajudar na contagem do segundo turno e tal, como se o Trump fosse referência de honestidade em contagem de votos, né? Mas, enfim, tem essa retórica muito abrasiva e tal, que destoa um pouco do que aconteceu ali na Bolívia. A Bolívia também é uma direita mais calma, mais moderada também. Feliciano, deixa eu pegar um ponto que o Lorival levantou. Quer dizer, a gente pode falar de uma tendência continental, afinal de contas a América do Sul é grande pra caramba, com vários países, mas cada uma das especificidades condiciona esses processos políticos. Agora, se a gente pega Milei na Argentina, Castro no Chile, e agora o que os resultados preliminares indicam, favoritismo desse nome novo, né,
veio como um foguete na eleição colombiana, atropelou todo mundo, ele Tigre, né? O Tigre foi o cavalo azarão disso aí, na verdade. Atropelou todo mundo e parece que está levando. O que indica que eles possam agir com qualquer razoável possibilidade de êxito, por exemplo, em conjunto? Ou esse denominador comum, como a gente viu agora no Abelardo de la Espriella, aí, o Tigre azarão. Então eu chamo o Trump se eu tenho uma dificuldade, isso também pega muito no Brasil. Ou como ele fez hoje à noite, ele diz, eu vou chamar o exército para contar as urnas. É um pouquinho diferente do Milei, é um bocado diferente do Cast. Eles formam algo que a gente possa chamar de organicamente unido? Eu queria dar um passo atrás para responder a tua pergunta, William, que é a tua pergunta do padrão, né? Existe algum padrão na América Latina que indica essas derrotas dos incumbentes, né? Então, já na ciência política, aqui em relações internacionais, já tem uma discussão muito densa sobre a praga dos incumbentes na América Latina, né? Que, em geral, na maioria das eleições, os incumbentes têm tido dificuldades para serem reeleitos, sendo que a expectativa é que os incumbentes, quem está no poder, exatamente por estar no poder, teria mais chances teóricas de ser reeleito porque tem os instrumentos políticos e econômicos na mão. Mas como a América Latina é muito sujeita aos ciclos das commodities, né? E existe um grande descompasso entre a expectativa dos eleitores e a capacidade dos estados de entregar para esses eleitores benesses sociais e econômicas, então os incumbentes têm cada vez mais dificuldades de serem reeleitos. Veja o caso do Petro. O Petro tem aquele número dificílimo de você dizer se um presidente será reeleito ou não. Ele tem 40% de aprovação, né, governamental. É o mesmo caso do presidente Lula no Brasil. Ele tem uma aprovação na casa dos 40%. Então você não consegue cravar que ele vai ser reeleito, né? O Petro nem poderia, né? Ou que ele, ao apoiar um outro candidato, esse candidato conseguiria ser reeleito. O que a gente também, as pesquisas mostram, que no caso de presidentes que não podem ir para a reeleição, como o caso da Colômbia, ou que não vão para a reeleição, para que realmente eles tenham uma grande chance de eleger o seu sucessor, eles precisam ter mais de 60% de aprovação, o que não é o caso do Petro. Então, o Pedro tem uma dificuldade específica de fazer com que o Cepeda, que é o seu candidato, seja eleito. Adicione-se a isso a Paz Total, que era o principal programa de segurança do presidente Petro, lembrando que a Colômbia sofre de lá violência, né, que a gente aprende aí com os livros do Gabriel Garcia Marques, que é uma das sociedades mais violentas, talvez a mais violenta da América do Sul, né? Ela vem diminuindo desde o governo Romanel Santos, mas ela não diminui. Voltou à questão da expectativa. A população tinha uma expectativa alta do programa Paz Total do Petro e ele não conseguiu entregar isso, né? Então também gerou uma certa frustração. Esse cenário, para terminar, abre espaço para que esses outsiders ou a oposição consiga, se não vencer, pelo menos chegar muito próximo de vencer. Isso está ocorrendo em vários países da América do Sul e da América Latina. E que peso que você dá? Vamos continuando nossa conversa, Feliciano, que nós perdemos o contato por internet com o Lorival. Vamos continuar nós dois. Tá bom. Vamos continuar nós dois. Se a gente considera o caso argentino, por exemplo, sobretudo com um empréstimo importantíssimo que os Estados Unidos dão aos argentinos no momento crítico da eleição, Milei se assegura pelo menos um espaço para respirar. O Chile é diferente nesse sentido. Capacidade que a política americana teve ou não de influenciar as eleições chilenas, talvez um dos mais reduzidos. A eleição chilena talvez tenha sido, como as do Uruguai também, tenham sido aquelas com mais quantidade, digamos assim, de fatores próprios, domésticos, e menos os fatores, mas não é o caso da Colômbia. A Colômbia está diretamente ligada ao que Washington diz, ao que Washington faz. Por exemplo, aos ataques a barcos ali na costa do Pacífico, ou mesmo na parte caribenha da Colômbia, entre Colômbia e Venezuela. A fronteira da Colômbia com a Venezuela é importantíssima, do ponto de vista não só da tragédia humanitária, que é aquilo tudo por causa do regime chavista, mas sobretudo pela insegurança que todo o norte da América do Sul sofre, com guerrilha na Colômbia, com narcotráfico na Colômbia, com a situação mal parada na Venezuela do jeito que ela está hoje. Em que medida a Casa Branca, com essa política de segurança nacional declarada recentemente, do hemisfério ocidental do qual fazemos todos parte, vamos lembrar,
Que medida a Casa Branca tem, a alavanca para conduzir política na Colômbia, por exemplo? Bom, o governo Trump, como a gente sabe, que já foi discutido aqui nesse programa várias vezes, tem uma política de tentar, na medida do possível, eleger candidatos da sua preferência ou próximos da sua preferência nos países da América do Sul. Isso tem a ver com a política de segurança nacional dos Estados Unidos, né? Essa volta da doutrina Monroe, com o corolário Trump da doutrina Monroe, né? É mais barato para os Estados Unidos sempre ter um governo de plantão no país A, B ou C, que seja próximo das suas do seu interesse nacional, das suas preferências ideológicas, do que o contrário. Então, como você falou, alguns países são muito mais sujeitos à pressão americana e a relação política desses países com os Estados Unidos é muito mais próxima. A Colômbia a Colômbia historicamente é o maior aliado dos Estados Unidos da América do Sul. O Plano Colômbia, ele é fundamental na política doméstica colombiana, ele é fundamental na política externa colombiana. Eu lembro das discussões, por exemplo, do Brasil de tentar criar a Unasul lá no governo Lula 1 e 2. A Colômbia sempre foi o país mais reticente, o que mais criava obstáculo, acabou entrando na Unasul a contragostos, mas o Brasil e a Colômbia sempre foram países que estiveram de costas um para o outro. A expectativa até que o governo Petro e o governo Lula tivessem mais proximidade política, tiveram em alguns momentos, mas mais uma vez ficamos afastados da Colômbia por conta dessa relação umbilical que a Colômbia tem com os Estados Unidos. Agora, a situação da Venezuela, como você falou, da mesma maneira, a Venezuela está muito mais próxima dos Estados Unidos depois da intervenção. Isso por um lado. Por outro lado, a intervenção americana, de uma forma aberta, de uma forma clara, apoiando um candidato ou outro, ela pode dar um tiro pela culatra, como nós vimos no Canadá, por exemplo, mas como nós também vimos aqui na situação do governo brasileiro, no início do governo, na aplicação das tarifas em relação ao presidente Lula, né? Isso gera um efeito. Eu trabalho com opinião pública e política externa. Aqui na USP, nós perguntamos há mais de 10 anos aos brasileiros o que eles acham de temas internacionais e política externa. E é comum, e os brasileiros não são diferentes de outros países, no que se chama o efeito rally around the flag, em inglês, que se chama se enrolar na bandeira ou apoiar a bandeira. O que é isso? Quando o teu país sofre um ataque de alguma maneira, mesmo que você não goste do governo de plantão do seu país, a tua tendência é apoiar esse governo naquele momento. Esse é um efeito eleitoral da política externa, né? É claro que o governo Petro teve a expectativa de polarizar com o governo Trump em inúmeros casos, como esse caso dos barcos que você falou, mas isso na Colômbia não é tão claro como no Brasil. Quer dizer, ele polariza com o Trump e isso potencializa o candidato da direita, que é o Alberto, na mesma medida que também fortalece o Ivan Cepeda, né? Então, os dois estão chegando muito próximos. O que aconteceu é que quando você tem uma vitória no primeiro turno de forma inesperada do Abelardo, a tendência é que ele ganhe no segundo turno. O número de viradas de primeiro turno para segundo turno é muito pequeno, né? Então, a tendência hoje é uma vitória da direita na Colômbia. Vai ser um governo fácil? Não será um governo fácil, porque existe uma enorme fragmentação partidária. O maior partido no Congresso hoje da Colômbia é o Pacto Histórico do Petro e do Ivan Cepeda. Depois vem o Centro Democrático do Uribe, lembrando que o Abelardo não tem partido político, ele vai ter que governar com as forças uribistas no Congresso colombiano e não será um governo fácil. Ele pode ter uma campanha mais radical e depois, ao assumir o governo, caso seja eleito, ele gravita um pouco mais para o centro, que ele provavelmente vai ter que fazer, porque a Colômbia, similarmente ao Brasil, tem as coalizões que forçam o político a ir para o centro.